Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Projeto Função Autonômica e aqui nós discutimos a saúde e a doença sob o ponto de vista da função autonômica, ajudando você na sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo em uma ferramenta poderosa para entender o paciente. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. E no episódio de hoje, nós vamos falar o seguinte. Meu paciente tem dor na coluna torácica. E agora? Bom, as nossas entradas, elas do podcast, a gente tem feito agora muito baseado em perguntas, em dúvidas que os alunos têm, né? E vocês que estão participando aqui pelo Zoom, podem deixar suas perguntas aqui, né, no nosso bate-papo. Só colocar aqui e a gente aos pouquinhos vai respondendo todo mundo. E vocês também do Instagram podem colocar aí. E você que está vendo depois, coloca nos comentários aqui do YouTube que você está vendo e aos pouquinhos nós vamos respondendo a todo mundo. E eu recebi várias perguntas sobre esse tema, dor na coluna torácica. Todo mundo tem um paciente com dor na coluna torácica. E agora? O que a gente faz com o paciente com problema de dor na coluna torácica? Cara, basicamente, a gente tem que entender 4 principais problemas de um paciente com dor na coluna torácica. Tá? São 4 principais temas que a gente tem que começar logo a estar pensando antes de tomar qualquer atitude com ele. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar nos casos de tratamento da coluna torácica é o seguinte: a coluna torácica ele é um ponto de convergência de vários nervos, várias inervações associadas a várias vísceras, a vários órgãos, a várias fáscias, a vários sistemas de mobilidade, tá? Eles vão estar saindo da coluna torácica. Então, a coluna torácica ele é, digamos assim, um local em que ocorre muita, mas muita irradiação de dor. Ou seja, vários problemas em outros sistemas acabam levando a dores na coluna torácica. E talvez esse seja, assim, uma das principais metas que a gente tem quando a gente está tratando um problema de coluna torácica. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o problema está na coluna torácica mesmo? Eu acho que vários de vocês já viram pacientes com dores na coluna torácica e eles simplesmente não melhoram com uma manipulação que é feita, não melhoram com uma lift-off, não vão melhorar com uma dog. Você vai lá, está fazendo técnica miofacial, o negócio vai, depois volta, etc. Então, realmente, costuma ser um grande problema. E a ideia é que até o final desse episódio a gente vai dar várias dicas boas para que você consiga ter um entendimento melhor sobre essas dores desses pacientes. Então, não deixa de estar acompanhando. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que verificar é se é um problema local mesmo ou não. Dentro disso, será que esse problema local ele é mais grave ou não? Pensa comigo. Você na coluna torácica tem toda o gradil costal, onde vai estar o coração, o pulmão. Então, se está o coração e o pulmão, cara, pensa bem, pode ser um problema grave. Tem que verificar se não tem outras queixas associadas com isso. E se tiver, você tem que fazer esses encaminhamentos. São as famosas bandeiras vermelhas, depois vem as bandeiras amarelas, etc. Cara, coloca no Google aí, bandeiras vermelhas para dor torácica. Vai sair toda a listagem para você, tá? A informação tá toda aí pra gente. Então, o importante é a gente saber utilizar, tá? Sem assustar muito as pessoas. Cuidado. Às vezes a gente fala coisas desnecessárias às pessoas. Então, a segunda coisa que a gente vai identificar é se não existe nenhum problema grave. É grave? É um problema. O que é um problema grave? Primeiro, é que pode ser
afetar, digamos, o funcionamento cardíaco, pode afetar o funcionamento pulmonar, tá? Ele pode ser algo em que esteja associado, às vezes, a uma fissura, uma fratura, por exemplo, tá? Já peguei casos, sim, que o problema era uma fratura de costela e ele reclamava de dor na coluna torácica. Já peguei casos de herpes zoster. Herpes zoster. Ela vai lá e começa a afetar a inervação do nervo intercostal. É bem comum isso acontecer. E outro dia desse eu atendi assim, 3 casos na mesma semana. Era herpes zoster. E aí a gente tinha que trabalhar, etc. E os pacientes estavam tomando lá toda a medicação retroviral, etc. Então, a gente tem que ter noção dessas coisas, de problemas, em tese, um pouco mais graves, tá? Existem casos, por exemplo, também, de dores torácicas, com problemas um pouco mais complicados, mas que, em tese, o cara não vai morrer ali no seu consultório. Mas é um problema grave. Então, por exemplo, cirroses, tá? Problemas hepáticos graves, problemas de estômago graves. Então, tem que ter cuidado com essas coisas, tá? O que vai acontecer? Na medida que a gente vai ampliando a nossa atuação, as pessoas vão nos conhecendo, a gente divulga o nosso trabalho nas redes sociais e as pessoas, a gente fala às vezes bonito aqui, e você faz uma propaganda legal, e você fez um método A, B, C, D ou E para que mais pacientes vão ao seu consultório, e a sua agenda começa a lotar, e você começa a ganhar dinheiro, e uau, está acontecendo, o que me prometeram naquele curso está acontecendo, e aí, de repente, você está com esse bando de gente que chegou para você atender, e aí você tem que ter esse cuidado, porque, ó, não adianta nada você chegar e ter 200 mil pacientes, uma agenda cheia, cobrar mais caro, etc., o que seja, e na hora do vamos ver, você não sabe o que fazer direito. Então vai ser, na verdade, um retrocesso. As pessoas vão começar a falar assim, nossa, aquele lá é muito bom de marketing. Muito bom de marketing, mas na hora do vamos ver aqui, enfim. Então, muito, muito cuidado com essas armadilhas. Essas coisas têm que caminhar juntas, juntas, tá? Aumentar demanda para você atender não é uma coisa simples. Cuidado, tá? Então é bem importante que vocês tomem esse cuidado. E problemas da coluna torácica envolvem isso também. Existem, a partir disso, a gente divide, né? São 2 pontos principais, seriam problemas locais mais graves e problemas viscerais, vamos dizer, associados graves. Então, muito cuidado, tá? Essas são 2 coisas importantes. Um outro exemplo bem comum que acontece é vem um paciente mais idoso e ele, por exemplo, tem uma fratura cunhamento da coluna torácica, tem uma cifose aumentada. E é um erro bem comum, um paciente com uma cifose aumentada, você querer ficar esticando ele a todo custo, né? Fazer tracionamentos, etc. Enfim, eu já atendi várias pacientes, várias senhorinhas com uma cifose enorme e qual que era a queixa dela? Dor no pescoço, não era nem dor na coluna torácica. Tá? Então, muito cuidado com as deformidades das caixas torácicas, muito cuidado, tá? Elas têm um motivo e uma razão de ser. Cuidado. Não vai ficar esticando essa coisa à toa, sem necessidade. Ah, professor, mas você quer dizer então que não tem que tentar arrumar isso? Tem que aceitar a deformidade? É e não é. Tá? Até certo ponto, a gente tem que tentar melhorar a capacidade funcional daquela coluna, mas não necessariamente numa esperança em tentar corrigir isso. Ela não vai corrigir, tá? Eu deixei um áudio hoje no grupo do Telegram dos autônomos e foi bem interessante. Foi um áudio que eu fiz com a minha esposa, com a Raquel. A gente estava no carro
e a gente começou a bater papo sobre atender baseado na esperança. Eu não sei se você já viu isso, ou alguém falar além de mim, se você atende baseado na esperança, ou se você atende baseado nos dados que o paciente passa para você. E, cara, esse é um típico caso em que o paciente é cifótico, e aí você quer, no caso dessa velhinha, por exemplo, né, toda rígida, e que você quer ganhar isso. Você está baseado na esperança, tá? E nem sempre essa esperança vai se concretizar. Vamos ser bem franco e honesto com as pessoas, tá? A gente precisa melhorar capacidades, mas falar que ela vai voltar a ficar retinha, toda sessão essa paciente me perguntava, mas eu vou ficar retinha de novo? E eu com muito jeitinho falava assim, olha, talvez esse seja o seu charme hoje. Eu não sei se ficar retinha vai ser tão bom para você hoje. Talvez o melhor é você ficar assim e conseguir mexer o máximo que você puder. Então fica essa dica, tá? Então, muito cuidado com esses manejos. Por quê? Porque a gente vê gente manipulando essas pessoas assim e podendo gerar problemas mais graves, fraturas e tudo mais, tá? Então, ó, coluna torácica. Primeira coisa a pensar, existe um problema grave da coluna torácica? Sim ou não? Já coloca lá na lista. Segunda coisa, existe um problema grave de alguma víscera que pode estar associado com dor na coluna torácica? Sim ou não? Anota lá também. Mas, professor Felipe, eu não sei quais são as vísceras que geram dor na coluna torácica. Então você vai fazer o seguinte, cara, você vai chegar no Google, escrever assim, ó, dores referidas da coluna torácica. Escreve aí. Escreve aí, é só colocar, vai aparecer um mapa lindo. Se você quiser, você pega esse mapa. Se meu cabelo tá ótimo hoje. Você vai pegar esse mapa, se você quiser, vai colocar na parede do seu consultório, cara, esse mapa, e você vai ter uma noção se você deve mexer nesse local ou não, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que você baseie o seu atendimento não em esperança, mas em fatos. Então, muito cuidado com esses atendimentos baseados na esperança. A gente tem que se basear em fatos, em dados sobre o que os pacientes nos mostram e principalmente sobre o que já foi estudado. Então, se você não tem esse costume de ver o que já foi estudado para colocar, cara, tem esse costume, aprenda a ter, porque ele já adianta muito do processo. Várias coisas que a gente trata ainda não foi estudado, ok, beleza, você pode dar toda essa essa desculpa, mas muito já foi estudado e você só não sabe, tá? Você só não sabe. Claro que é mais fácil vir aqui, ouvir a gente falar no Instagram da vida, o pessoal aqui no grupo do Telegram, etc. Beleza. Então, por enquanto, pode fazer isso. Mas a ideia, pelo menos para mim, é que pouco a pouco você consiga se tornar, a gente brinca, né, que as pessoas que estão dentro do grupo do função autonômico, que a gente chama de autonômicos, né, a gente faz essa brincadeira porque dá um senso de comunidade, a gente tenta se ajudar nesse sentido, etc., porque tudo que a gente passa não é uma coisa simples de digerir, não necessariamente é. Imagina aquela comida maravilhosa que um restaurante chique faz e que você come e nem sempre você consegue sentir o gosto que as pessoas querem e você precisa refinar isso. Isso serve para um vinho, por exemplo, você vai apurando o gosto, o paladar para aquilo. Então, essas informações que a gente acaba passando, elas não são muito simples. Mas, à medida que você vai pegando, né, o gosto, você vai refinando o seu paladar, cara, você vai conseguindo se desenvolver muito mais. E a ideia é um pouco essa. Tá? A ideia é que você refine seu paladar clinicamente para que você consiga atender casos cada vez mais complexos e mais difíceis. Tá? E eu entendo que a partir disso é que você começa, de fato, a ter sucesso profissional. Tá? O dinheiro é super importante, ok.
estamos de acordo. Mas, cara, você ser a referência das pessoas em saúde, assim, para mim, pelo menos, para mim é o suprassumo. Não sei para vocês, você trocaria ganhar milhões de reais por ser uma referência em saúde ou você prefere ser qualquer um lá e ganhar milhões de reais, não importa. Eu não sei. Mas a vibe aqui, dessa live, da turma dos autonômicos, a gente quer ser muito bom no que a gente faz. É isso. Com integridade, estudando, avançando nossa maneira de raciocinar sobre os pacientes e principalmente estudando certo. Estudando da maneira certa, sem gastar tempo com, com estudos que não vão levar a gente a muito distante, né? Muito bem. Então, a partir disso, ó, eu dei uma viajada, deixa eu voltar aqui. Então, olha só, a partir disso, a gente vai ter também outros dois tipos de problema da coluna torácica que são normalmente os mais comuns, que são problemas não graves, em que a gente pode chegar lá e começar a fazer os tratamentos mais comuns. E aí nós vamos dividir também em dois grandes tipos, onde o problema está lá na coluna torácica e basicamente eu tenho que intervir na coluna torácica, ela precisa de uma mexida, precisa de intervenção, ela precisa que a gente mexa nela, ou ela vai ser uma dor referida. Simples assim, tá? E ó, eu vou dar uma dica de como você pode saber de uma maneira muito simples e rápida isso. Muito bem. E, cara, uma pergunta que eu recebi também aqui, a gente indo para a nossa segunda pergunta da noite, são mais ou menos de 4 a 5 que eu tenho separado aqui, tá? Por que a dor na coluna torácica parece ser tão complexa de tratar? Quem tem essa impressão que dor na coluna torácica é difícil de tratar? Ou vocês tratam uma dor na coluna torácica assim, fácil, é tudo bem? Vai escrevendo para mim aí quem acha que é fácil. Fácil ou difícil? O que você acha? É mais para fácil ou mais para difícil? Eu vou dizer para vocês assim a minha opinião. Cara, para mim é muito mais complexo do que a gente imagina. Se você acha que é muito fácil, infelizmente você ainda está talvez com pouco manejo para entender um caso assim. Então vamos lá. Por que uma dor na coluna torácica é tão complexa para a gente examinar e entender o que está acontecendo? Dois motivos. Primeiro motivo é que tem muita víscera que tem inervação dali. Então, já é um problemaço para a gente. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos lá. Quem que gera dor referida para a coluna torácica? Vamos só de víscera. Coração, em determinado ponto, dependendo, né? Coração, os pulmões, a traqueia, alguma relação diafragmática você começa a ter. Então, considerando ele como algo do sistema visceral, tá bom? A gente vai ter fígado, estômago, duodeno, tá? Algumas porções duodenais eles geram dores referidas para lá, tá? Então, pensando em coisas de órgãos, por exemplo, alguns desses órgãos apresentam essas relações problemáticas, só para vocês terem uma noção. Após isso, a gente começa a pensar em outras questões que levam lá, que são também problemas referidos. Então, vamos lá. Todas as fáscias torácicas. Eu não estou falando do órgão agora eu estou falando da fáscia, que é o que recobre o órgão. A gente tem o órgão e o que recobre o órgão. E a gente já comentou em uma das lives aqui a diferença entre você atender o problema no órgão e da fáscia que recobre o órgão. Tem muita diferença. Tá? Então é importante que a gente comece a ter essa noção de diferenciação. Então vamos lá. Fáscias do gradil costal, que é, entenda-se, pleura parietal e pleura visceral.
E quando eu falo em pleura, eu estou falando apenas da capa do pulmão. Eu posso ainda acrescentar o pericárdio, que também tem o visceral e o parietal, que é a capa que envolve o coração. Aí existem expansões dessas capas. Essas expansões dessas capas, elas, quando se somam com outras faces, é chamada aí de tendão central, que eu costumo dizer que ele não existe, mas nós demos essa nomenclatura para entender todo um sistema, né, mecânico que acaba levando relação àquele ponto. Tá? Então, de maneira geral, a gente vai ter essas relações sendo muito importantes para uma dor lá na coluna torácica. Então, começa aí. Então, veja, olha o que acontece. A gente pode ter problemas nesses órgãos e problemas nesses órgãos gerarem a dor lá. Isso vai acontecer quando? Por exemplo, quando eu tiver o funcionamento daquele órgão, quando, por exemplo, eu estiver forçando algo daquele órgão. Opa, peraí. Voltei. Quando eu estiver forçando algo daquele órgão e aquela dor acaba aparecendo. Ó, uma clássica que a galera normalmente não faz relação. Anota essa aí que essa é boa. Ó, você tem aqueles pacientes que têm dor na coluna torácica quando correm. Quem já viu uma dessa? Alguém já viu uma dessa? Alguém? Cara, é muito comum, hein? Eu atendo muito aqui. O cara tem uma dor na coluna torácica, tudo mais, e ele fala, ah, engraçado que quando eu corro é pior. E aí quando eu corro é pior, cara, sabe o que isso quer dizer? Na maioria da cabeça dos fisioterapeutas, etc., o cara tá se movimentando, o sistema esquelético, e isso gera dor. Pronto. Simples assim. Sinto lhe informar. Sinto lhe informar, mas a possibilidade é o contrário. Ainda mais, tá? Se, nesse caso, você tiver uma relação, por exemplo, depois de um certo tempo que a dor começa. Vamos aprofundar? Vamos pegar um caso desse e aprofundar, tá? Galera do Insta tá escrevendo aí. Daniela, valeu Dani, hello para você também. André, Mari, olha lá. Aqui a Mari já soltou o metabólico aqui, ó. É uma das autonômicas, ó. Show de bola, Mari. Mari, que legal. E é isso, ó. Ó, Felipe aqui no Zoom, ó. Já tive paciente assim, relatava dor na torácica com radiação para cervical. Então, veja, o que eu estou comentando, ó, Alvarito de Uruguai, um abraço desde Brasil. A Glória está aí também, que é nossa aluna do Uruguai também, show de bola, entrou nessa última turma, Dorfção Autonômica. Bom, retomando, galera, há esses pacientes que têm dor na coluna torácica depois que corre, depois que faz um exercício, via de regra, não é biomecânico. Então, presta atenção nisso. O que está acontecendo é que existe possivelmente alguma falha ou da biomecânica visceral, sistema visceral em si, problemático. Então, imagina, à medida que você corre, você tem que inflar e desinflar o pulmão várias vezes, rapidamente, 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 e voltar, e voltar. Então, pensa que existe uma fáscia que recobrem essas coisas, e ela vai se movimentando ali, movimentando, movimentando, movimentando. E se existe alguma restrição naquele local, sabe o que vai acontecer? Isto, essa mecânica facial ali, ela sim pode gerar algo, uma facilitação medular, que a gente chama, né, que seria uma sensibilização central, tá? E isso começar a repercutir nos músculos e nas articulações da coluna torácica. Cara, isso é muito comum, hein? Muito comum.
E é um erro que a galera comete assim, ó, muito fácil, tá? E eu poderia falar vários desses, vários. Dor em corrida, cara, dor em corrida é uma coisa que a galera erra assim absurdamente, a torto e a direito. Erram demais, tá? E muitas das vezes o problema não é nem ali, às vezes o problema é metabólico, o sangue, você entra no limiar aeróbico, não consegue estar fazendo lá a adequação do oxigênio para as fibras musculares e simplesmente você começa a fadigar e aquilo começa a doer, tá? Normalmente, para a coluna torácica, ela é menos relevante isso. Existe uma questão biomecânica muito mais associada, tá? Mas essa é uma grande sacada assim que eu quero que vocês saiam dessa live sabendo, tá? E ó, firmamos um compromisso aqui, ó. Se você atender um paciente desse, cara, você me manda um direct, tá? Falar, professor, atendi um desse, bateu direitinho com o que você falou. Dor na coluna torácica, quando corria, quando se exercita, etc. E o problema não está lá, o problema está numa face pulmonar, numa face cardíaca, ou seja, em algo relacionado ao exercício, ok? Então, essa é uma opção, tá? Essa é uma opção bem comum. Uma segunda que eu vejo bastante, tá? É a pessoa ter isso e ela ter um problema de estômago. Nossa, mas como assim estômago? Como assim? Como é que pode acontecer isso? Vamos explicar. Vamos lá. Você tem o diafragma, que ele tem, na verdade, dois pilares. Esses pilares se entrelaçam na passagem do esôfago, né, o esôfago torácico, para virar o esôfago abdominal, para depois virar o estômago. E ali, às vezes, a pessoa que tem uma hernia hiatal, por exemplo, ela pode ter dor. E presta atenção. Essa dor do esôfago e essa dor do estômago, etc., tá? Ela pode estar associada ou ela pode confundir com uma dor torácica meio irradiada à esquerda. E isso depois de uma corrida, meu amigo, não tenha dúvida que vão achar que é o coração. Não tenha dúvida que vão achar que é o coração. Vou mandar fazer eletro, vou mandar fazer os testes. Se a pessoa tem mais de 40 anos, vai mandar fazer. E vai fazer exame de sangue. E vai ver como tá lá o colesterol. E se tiver um pouco alto, e possivelmente vai estar, o colesterol de todo mundo hoje praticamente alto, vai dar alguma estatina. Se a pressão estiver alta, vai dar remédio para pressão. E assim que começa essas pessoas a tomarem assim, essa quantidade absurda de medicação que as pessoas já, já fazem. Então, cara, presta muita atenção nesse tipo de situação, tá? O que a gente tenta trazer para vocês aqui é uma informação diferenciada nisso. A relação que a gente gosta de criar para todo mundo é muito mais fisiológica, a partir do funcionamento das coisas, baseado em princípios do sistema nervoso autônomo, né? E isso a gente tem chamado desse projeto Fluxo Autonômico, que várias pessoas estão acompanhando e a gente fica muito contente com isso. E ó, que legal, várias das pessoas aqui, ó, já colocando no Instagram, que, eu tive essa dor, atendi um paciente com isso hoje, atendi uma coisa assim, etc. E isso é super legal. Muito bem. E, bom, vamos para a próxima pergunta aqui que me fizeram. Eu vou selecionando perguntas que vocês vão fazendo ao longo da semana, perguntas que vêm nos grupos do Telegram, perguntas que me mandam no direct. E se você quiser também enviar as perguntas, a gente sempre coloca a caixinha lá. Fica ligado, manda aí, às vezes cai alguma coisa que você quer saber, tá? Então vamos lá. Muito bem. Eu devo ter cuidado quando o paciente tem essas dores e quais cuidados eu devo ter? Sim, você deve ter cuidado, claro. Porque pode mascarar uma dor de outro sistema, tá? Pode mascarar sim. Então, muito cuidado.
Alguma dor torácica pode ser cardíaca? Pode. Felipe, você já atendeu alguém com problema, que tinha problema realmente cardíaco e dor torácica? Já atendi. E olha que interessante que foi esse caso. É uma paciente, cara, ela até é vizinha minha aqui, ó. Pera aí. Ela é vizinha mesmo. Mas, querida, às vezes é que eu tô de cortina fechada hoje aqui. A cortina tá fechada aqui. Mas ela volta e meia que eu tô fazendo live, etc. E, cara, ela assiste da casa dela lá. E uma paciente querida. Então, assim, ela tinha uma dor torácica. E ela tem algumas disfunções cardíacas. Válvula mitral, tem um histórico, por exemplo, de ter tido endocardite bacteriana. Então, coisas assim acontecem. E a pessoa vem com uma coluna torácica dolorida, normalmente associada assim, eu fico muito tempo na mesma posição e tenho dor. Eu fico muito tempo sentado e começa a doer. Eu fico muito tempo trabalhando no computador e isso começa a doer. E normalmente é assim. Aí, normalmente, o que a gente costuma pensar? É um problema da postura, a musculatura está fraca, etc. Tem muita cifose, a posição do computador não é correta, tudo mais. Beleza. Então, a gente combina o seguinte: o paciente troca tudo isso e não precisa ir em você. Tá? O que acontece? Ele troca tudo isso e mesmo assim não melhora. Ele vai em você mesmo com tudo isso trocado. Ou seja, não era esse o problema. Isso é um gatilho, faz piorar o problema, mas não necessariamente é a causa do problema. Então vamos lá. Problemas assim da coluna torácica, elas estão relacionadas a um sistema corporal que a gente comenta bastante aqui dentro do grupo do Função, que é o sistema neuromeríngeo, tá? Ele basicamente é um sistema que vai ter todas as membranas cranianas internas que descem pela coluna como um todo. E ela é uma das principais causas de dor torácica. Então, ó, fica essa dica para você. Dor torácica, tá? É muito comum um problema do sistema neuromeníngeo. Muito comum, tá? Então, quando que eu identifico que é um problema do sistema neuromeníngeo? Quando existe uma alteração postural grande nesses casos. Como assim uma alteração postural? Uma alteração postural grande. Vamos dar um exemplo. Na verdade, vamos dar dois exemplos. Tá? Primeiro, um grande exemplo é uma enorme cifose. Pessoa cifosol, muito cifosada. Tá? Tipo eu. Pronto, eu sou uma pessoa muito cifótica. Vai aparecer. Eu sou pessoa muito cifótica. Bom, enfim. Eu sou uma pessoa muito cifótica e meu sistema neuromeníngeo não é muito bom. Por isso que eu não bato muito bem nas ideias. Mas enfim, cara, uma pessoa muito cifosada, ela normalmente tem problema nisso. E olha, e essa pessoa muito cifosada, ela tem um segundo problema associado a isso. Normalmente, além disso, ela ainda tem um problema do tendão central. Então, ela começa a ter duas coisas. Ela tem problema no sistema neuromeníngeo lá, nas meninges, desde a base do crânio, descendo pela coluna, mais um problema do tendão central, que traz a postura dela assim. Aí fica aquela paciente assim, ó, que é mega cifótica e tentando ganhar uma extensão do pescoço, como se criasse uma hipelordose, para poder olhar para frente. Quem já viu uma vozinha assim? Olha lá. Galera do VARC, ó. Quem já viu? E normalmente onde que dói nessa tiazinha? Dói na transição. Dói na transição. E quando ela força muito tempo, dói no meio da torácica. É clássica. Essa é clássica. Então, você tem um problema do sistema neuromeníngeo ali, em que você tem que equilibrar as duas vertentes dele. Tanto a parte do sistema crânio-sacro, quanto a parte do tendão central. Então, você precisa fazer esses ajustes, tanto por trás, quanto pela frente, né? Tanto do sistema relacionado mais à parte posterior, que é a crânio-sacro, quanto a parte mais anterior, que é o tendão central. Então,
São duas coisas importantes a fazer. Se isso perdura por muito tempo, essas alterações posturais, obviamente, óbvio, pessoal, isso aqui é assim, mas não tenha nem dúvida que isso vai ocorrer. Ele vai afetar o órgão. Aí esse órgão problemático, por que o órgão vai estar problemático? Porque existe uma mecânica alterada sobre ele. Naturalmente ele vai forçar mais, o pulmão vai trabalhar menos, não consegue expandir muito bem, o fígado vai estar trabalhando com alguma coisa apertando ele. Agora, pensa que essa pessoa ainda não se exercita e come mal. Então, assim, ó, cara, esses órgãos em si vão gerar dores espontâneas lá na coluna torácica. Então, repara, não necessariamente é a mesma coisa. Você pode ter uma dor espontânea na coluna torácica, é por conta desses órgãos que é porque a pessoa te procura. A pessoa te procura porque ela tem uma dor espontânea na coluna torácica, que ela dá de vez em quando e passa. Ela dá de vez em quando essa dor e passa. Ela não sabe nem te dizer onde é a dor e ela não sabe te dizer necessariamente quando que ela acontece. Vê se você já não teve um caso assim. Para pensar aí. Já teve um caso assim? O paciente tem uma dor na coluna torácica, que ele não sabe dizer direito onde é, ele não sabe direito quando ocorre, mas a dor está lá. Aí ele foi lá e te procurou. E quando você vê, ele está cheio dessas alterações. Beleza. O que fazer com essa pessoa? Primeiro, tentar identificar a zona de dor irradiada. Onde é a zona de dor irradiada que ele tem? Mais ou menos nessa região. Vamos verificar qual víscera que é. Vamos passo a passo. Então, vamos lá. Quem é de anotar, anota. Chegou nesse caso assim. Primeiro passo. Vamos examinar a zona de dor irradiada. Primeiro passo. Segundo passo foi ver qual víscera que é a zona de dor irradiada disso. Ok? Beleza. Terceiro passo. Você vai fazer um palpado rodado. Você vai pegar a pele e palpar assim, ó. Vê se consegue ver. Ó. Pega a pele e palpa assim, ó. Tá? Bem na região onde ele falou que incomoda. Essa região tem que estar mais sensível. Se ela estiver mais sensível do que o outro lado, ou com uma região um pouco acima, um pouco mais abaixo, é bem possível que seja uma zona de dor irradiada. Porque a zona de dor irradiada ela é muito incômoda na pele. A pele é muito incômoda. Então a pessoa vai sentir muito na pele essas dores. Então, beleza. Você foi lá, viu que na pele está ali um problema. E a partir disso, para quem tem esse entendimento, vai ver a biomecânica daquela víscera. A relação com o diafragma, a relação com outra víscera, a relação com a face, a relação com a inervação autônoma. Você vai ver todas essas relações. Ok? Vai verificar isso. Quando você verificar isso e começar a trabalhar essas questões com a pessoa, a tendência é que ela melhore. A tendência é que ela melhore. Aquela dor da palpação vai diminuir. E olha que interessante. Pega essa. Olha só. Se você fez as manobras que você tinha que fazer, palpou e melhorou aquilo, você terminou o seu trabalho. Você não precisa ficar inventando coisa para gastar o tempo da pessoa. Você terminou o seu trabalho. Por quê? Porque você tirou a influência nociceptiva daquele ponto. E você sabe disso por conta de um dado biológico, por conta de um exame, por conta de algo que você fez. Não é só pela percepção da pessoa. Quantos de nós atendemos pacientes que falam assim, não melhorou nada? Não está melhor. Ele às vezes está até tá cansado das perguntas. Está melhor? Está melhor? Está sim, está assado. Às vezes ele está cansado disso. Simples assim. Então, repara. Você fez, melhorou aquilo, você terminou a tua sessão. E aí você tem que pedir para o paciente vir de novo. Por que você tem que pedir para ele vir de novo? Pelo simples motivo de você saber se aquilo está voltando ou não. Então isso, eu estou explicando para vocês o que nós chamamos na função autonômica do sistema de prioridade. Ali é que é a prioridade de onde você tem que mexer. Ou seja, a gente às vezes, pessoal, fica na dúvida assim, ó. Eu tenho tanta informação na minha cabeça, tanta informação, estudei
tanto. Eu vi o esquema de anatomia de fulano, de ciclano. Eu vi uma sequência de anamnese. Eu vi várias lives. E, pô, eu faço um curso, né, que me ensina um monte de coisa. Mas, cara, isso tudo cai na tua mão. Vê se você não sente algo assim. Isso tudo cai na tua mão com um monte de coisa e você vai pro seu consultório com a impressão assim, ó. Você tá indo com uma mochila assim, uma mochila assim, só pra você ter uma noção de tanta coisa que eu fico aqui, ó. Uma assim, aí tu leva a tua carteira, aí você leva o teu negócio, você leva tudo, velho. Você leva tudo pra tua consulta, tudo. E na hora, qual que é o problema? Cara, na hora simplesmente você não sabe o que usa. Na hora você simplesmente não sabe o que usa, cara. Então isso é um grande problema que eu vejo dos alunos. E é geral, tá? É geral. É geral. Assim, uma das maiores dúvidas é essa. Cara, por onde que eu começo? Por onde que a coisa é assim, tá, e agora? O que que eu faço? Eu tenho esse bando de informação na cabeça, mas por onde que eu começo essa... A ideia é não falar palavrão em redes sociais. Bom, o que que eu faço? Por onde é que eu começo? E esse aqui é um dos exemplos que a gente faz. Existem sistemas que são prioritários às dores das pessoas. Então, esse aqui é um exemplo. Agora, quando você consegue encontrar esse sistema, essa prioridade, você tem um segundo problema depois, que é esse problema voltar. Cara, e se esse problema voltou? Ou fiquei bom 2 dias e voltou o problema. Cara do céu, cara, vontade de morrer, né? Vontade de morrer que isso acontece. Cara, 2 dias eu fiquei bonzinho e o problema voltou. Cara, vontade de se jogar do muro. Porque existe um outro conceito que são sistemas de recorrência. E aí, nesse caso, por exemplo, o que seria o sistema de recorrência que está fazendo voltar os problemas dele? A postura inadequada. Essa postura inadequada. É o sistema postural que é o problema. Poxa, legal, então vou estudar questões de postura, tudo mais. Pode ser. Mas quem é que manda no sistema de postura? Ou que tipo de postura que é que está causando problema? É aí que começa. Percebe? Então, essas são as dificuldades. E aí, nesse caso, você tem que trabalhar esses sistemas. Então, no caso dessa paciente, olha que interessante. Ela tinha... Essa minha luz aqui é uma beleza. Espera aí. Aí. Muito bem. Ao vivo tem disso. Ó, é assim, ó. O que essa paciente tinha? Ela tinha essa dor torácica, cara. E ela tinha uma dor no pé esquerdo. Olha que louco. Ela tinha uma dor no pé esquerdo. Muito ruim. E essa dor no pé esquerdo dela, ela tinha uma relação metabólica importante. Cara, e aí a gente foi tratando isso nela. Foi tratando tanto o sistema prioritário, que foi essa relação no coração, com as faces, etc., com o diafragma. Depois, pouco a pouco, fomos tratando o sistema neuromeningeo, tanto da base do crânio quanto do sacro, e esse problema sacral, ele afetava a função intestinal dela, principalmente do cólon sigmoide, e isso dificultava a vascularização para a perna. Então, era o primeiro ponto. Toda vez que ela ficava constipada, doía o pé. Ah, outra dica, hein? Tô dando muita dica hoje. Mas, enfim, ela constipava, dava uma dor no pé. E para piorar a situação, acima do peso e com o fígado inchado. E com alguns leves indícios de hemorroida. Então, repara, quando você junta essas coisas todas, a vascularização para a perna esquerda era meio prejudicada e o pé dela sofria muito. Principalmente o tendão de Aquiles, que é o que mais sofre nesses casos. Tá? Então, pega essa dica aí de um caso assim. Tá? Pacientes com dores torácicas, eles vêm recheados de outros problemas. Tá? E se você quer aumentar o nível do seu atendimento, cara, você tem que entender que existem outras relações associadas a essas dores torácicas. Tá? Isso é muito comum, muito comum. Legal. Cara, ó, estamos indo para a retinha final já, cara. Essa live tá passando assim, voando. Muito bem. Então aqui, ó. E quando essa dor é crônica?
Cara, essa dor, quando é crônica, ela normalmente tem essa relação com o sistema de recorrência e principalmente o sistema neuromeningeo. Então, eu vou dizer agora aquele outro exemplo que eu tinha comentado. Um é quando é muito cifótico. E outro exemplo é quando é retificado. Cara, quando é retificado, se prepara, porque o problema é muito pior do que você imagina. Tá? As pessoas que têm retificação torácica, procure por casos de whiplash. Tá? Procure por casos de whiplash. E olha, e o que eu tenho atendido de whiplash, que está ferrando o sistema neuromeningeo dos pacientes, mais o sistema visceral, não está no gibi. Isso é bem antigo, né? Não está no gibi. Bom, enfim. Cara, é um problemaço. Eu atendo muito isso. Muito, 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 muito. Eu queria muito dividir isso com vocês e atendi o caso mais emblemático que eu atendo até hoje, tá? É um rapaz que vem, um arquiteto, que ele vem encaminhado de outro osteopata. Um ex-aluno meu, um cara assim muito bom, velho, aqui de Brasília. Um menino assim, cara, exemplar, tá? E aí o que aconteceu? Ele me ligou e falou assim, professor, atende aí porque aqui tá meio complexo o que eu preciso fazer. Bom, enfim, o que aconteceu com esse cara? Ele teve um whiplash dos mais ferrados que eu já vi. E eu já vi muito whiplash ferrado. Muito. Mas o dele é sem noção. Sem noção. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu ia e ficava examinando esse paciente, examinava, e a impressão é que eu tinha que ter 4 mãos para atender essa pessoa. 4 mãos, cara. Eu precisava mexer no tórax, eu precisava mexer na base do crânio, eu precisava liberar uma entrada torácica de fáscia com o braço, e de repente eu estava me pegando com uma mão aqui na base do crânio dele, com outra mão no tórax, o cotovelo no outro ponto, a perna em outro ponto, botando a maca de flexão, distração numa posição assim para ver se eu conseguia chegar nas tensões adequadas para começar a melhorar ele. E simplesmente eu não conseguia. Uma grande limitação no tratamento. Aí eu tive uma sacada. E eu quero que vocês aprendam essa também. O que eu fiz? Eu chamei o menino para atender comigo. Chamei ele, cara. Nós fizemos 3 sessões com 2 terapeutas. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, se já tiveram. Quem já teve, escreve aí. Quem não teve, escreve. Eu costumo fazer isso em sala de aula. Em alguns casos isso é super legal, é interessante os alunos verem, né? Mas eu precisei fazer isso, cara. E somente a partir disso, depois de 3 sessões, eu comecei a notar melhoras no sistema neuromeningeo desse paciente. Ele estava tão problemático, que ele tinha dor espalhada pelo corpo inteiro. E, obviamente, quem tem dor espalhada pelo corpo inteiro, qual que é o diagnóstico que os médicos dão? Fibromialgia, tem síndrome disso, síndrome daquilo, vai ver coisa reumática, vai ver isso, vai ver aquilo, tudo mais. Então, vários problemas que esse menino tinha, cara, e foram sessões, assim, lindas, cara, e poxa, um dia eu vou ver se eu consigo convidar para participar aqui, para contar como foi o lado dele, né? Porque, poxa, ver como isso é meio contra o que a nossa profissão é. Primeiro, o cara te encaminha um paciente, cara. Beleza. Normalmente, isso não acontece. O cara te encaminhar o paciente, o cara não te encaminha o paciente. Bom, ele me encaminhou o paciente. Não só encaminhou o paciente, como foi lá atender comigo, de graça. O cara tirou o horário dele para ir lá atender junto, porque o paciente precisava. Então, olha que coisa massa, cara. Eu me emociono de lembrar, cara, porque foi um momento assim, muito bacana, muito legal. Né? E tomara que um dia o Renan... Pô, até falei o nome dele. Bom, Dante, tomara que o Renan possa vir um dia aqui e comentar essa experiência com a gente. E, cara, foi sensacional, porque finalmente eu consegui liberar várias das relações problemáticas que ele tinha. E aí deixamos um belo tempo sem atender, ele ficou mais ou menos 20 dias sem atendimento e voltou hoje. E
depois, sei lá, eu devo estar atendendo, ele tem umas 6, 7 sessões. 6, 7 sessões. 6, 7 sessões. Somente para os apressadinhos que querem atender tudo em uma sessão só, tá? 6 ou 7 sessões. Esse menino deu o primeiro sinal de melhora hoje. Primeiro sinal de melhora dele. Ele falou assim, a minha dor, que era muito aqui, ela tá mais condensada. Eu sinto menos dor nas pontas, está mais condensada na área do diafragma. E eu fiz assim, legal, estamos começando a melhorar você. E ele ficou meio assim, nossa, como? Eu falei, isso é um padrão de melhora de dor, quando ela começa a diminuir o tamanho da extensão. É um padrão de melhora de dor. E foi sensacional, cara. E aí eu comecei a procurar essas tensões que eu estava tratando com o Renan, tá? Falei o nome dele mesmo. Então, e aí, cara, não achava mais. Ou seja, realmente melhorou. E aí eu comecei a ver as outras relações com sistemas viscerais, e aí eu já dei sequência ao tratamento. Ele vai precisar de muito tratamento ainda, cara, e eu tô tão contente que esse cara está melhorando. Mas, ó, sem ser baseado na esperança, baseado nos fatos. Ele tinha muito problema. Eu identifiquei, eu consegui enxergar isso. E eu consegui enxergar também que eu não ia conseguir fazer sozinho, cara. Eu precisava de ajuda, chamei por ajuda e graças a Deus me ajudaram e a coisa está funcionando. E é assim. Ninguém é Deus, ninguém sabe tudo, ninguém é guru de nada. A gente tem que se pôr na nossa posição. Precisa de ajuda? Pede. Faz. E um pouco da experiência que ele me conta, o Renan falou que foi muito legal, porque é uma experiência, assim, é a mesma coisa que você querer ser convidado para atender com o seu professor. Ia ser maneiro, né? Ou não? O que vocês acham? Ah, vamos atender um caso junto. Pô, vamos, cara, massa. O que isso quer que eu faça? Eles dizem, o que isso quer que eu faça? Eu faço o quê? Boto a mão aonde? E eu, cara, então, bom, fiz uns testes de tensão e falava, segura aqui, pega assim, pega assado. Vai mexendo nesses pontos aí que a gente vai acompanhando você. Né? E, cara, foi muito legal. E, obviamente, que a partir disso, eu acho que foi um aprendizado, né, para nós. Né? E foi um caso de dor torácica. Né? A dor torácica que não passa, que não passa, que não passa, que não passa. E, finalmente, está começando. Então, dores torácicas muito crônicas, presta atenção, elas são super complexas. E principalmente, cara, principalmente se ela estiver associada com o whiplash, tá? Eu trouxe aqui para essa live, cara, uma revisão sistemática sobre disfunções torácicas associadas ao whiplash. Então, essa coisa do chicote cervical, do chicote que dá, do tórax, etc. Tarará, tarará, tarará. Gente, isso não é invenção de osteopata, pelo amor de Deus. Cara, isso é real, isso acontece, cara. Tem revisão sistemática, tá? Cara, assim, eu vou dar sequência aqui um pouco da live aqui no Zoom, tá? Vocês que estão no Instagram, tá acabando o tempo aqui já. Quer continuar assistindo, vai lá pro Zoom, tá? Só entrar lá no grupo do Telegram, tá lá, clica lá, já abre do seu celular direitinho. Se não tiver aplicativo, ele vai procurar e vai achar para você, tá? Então, eu vou me despedindo aqui do pessoal do Instagram, cara. Muito legal, obrigado aí. Cada dia tem mais gente assistindo. Eu ainda não tenho dia fixo para as lives aqui em casa, é uma loucura, criançada toda, etc. Mas normalmente é lá pelas 9h30, mais tarde mesmo, tá bom? Então, vocês querem acompanhar, ó, já tem a galera entrando aqui já. Bom, vão entrando aí que aqui é um pouco limitado, mas cabe todo mundo, tá bom? Eu vou me despedindo de vocês aqui e quem quiser continuar, chega lá no grupo do Telegram, Core, tá? Core, entra lá também, beleza?
para a gente dar sequência, eu vou mostrar um pouco do artigo lá e aproveito, já deixo também no grupo do Telegram esse estudo para quem quiser ver. O estudo é muito longo, etc, tal, mas tem uma coisa bacana, a gente tem uma tabela muito, ó, uma galera entrando, show de bola. Tem uma tabela enorme com sintomas, enorme assim, sintomas, quais são os problemas, etc. E a gente vai estar colocando lá. Você que não está inscrito ainda, vai lá no link da bio, se inscreve, corre para ver esse restinho. E eu vou dando tchau aqui, que eu vou seguir com a galera, tá? Um grande abraço para todos vocês aí do Instagram. E eu vou seguir no podcast aqui com o pessoal do Zoom. Maravilha, encerrado. Beleza. Vamos lá, vamos seguir aqui com a galera raiz que vem aqui pelo Zoom, tá sempre presente, show de bola. Seguindo. Então, pessoal, essa deixa eu só fazer uma paradinha aqui. Pronto, maravilha. Bom, então, esse artigo, cara, ele vai mostrar, assim, o quanto a gente tem de problemas associados aos whiplash, né? Então, os whiplash, ele vai atingir tanto homem quanto mulher. Normalmente, eles associam, assim, por exemplo, com dores miofaciais, que é o mais comum, é uma procura maior, mas também ele começa a explicar, por exemplo, essas dores associadas, por exemplo, a outras síndromes, como síndromes viscerais, né? E também vai dando classificações em relações, por exemplo, a quantidade de pessoas, né? Se o tipo de exame, se foi clínico, se não foi, quantidade de dor, etc. Cara, é muito legal. O que eu recomendo desse trabalho para quem for ver? A principal recomendação, a princípio, pessoal, é que vocês olhem as tabelas. Mas, cara, é muita tabela, tá? É muita tabela. Deixa eu virar uma aqui, que eu quero mostrar uma aqui para vocês. Pronto, essa aqui eu quero mostrar. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Eu vou colocando a galera que está entrando. Vamos lá. Show de bola. Pronto, olha aqui. Vamos lá. Então, esse artigo é da PLOS ONE, que é uma revista assim, bem legal. Tá? Ó, o Galaxy é a Marisa. Jorge. Peraí. Pronto. É que eu tenho que ir aceitando aqui, não sei por que isso. Bom, então, galera, olha só. A gente vai tendo aqui, ó, nessa tabela, ó. Olha lá que legal. Eita, nós que tá aqui entra. Pronto. Eu tenho aqui nessa tabela, ó, o autor, o tipo de estudo, tá? Então, coorte é quando eles fazem um corte, né, com a quantidade de pessoas que tem, idade média, masculino e feminino, dores crônicas, ó, dor moderada ou severa de 6 semanas, upper back, coluna na região mais superior, shoulder, que é ombro, chest, que é tórax. Então, ó, começa uma dor torácica associada. E essa dor torácica, ela normalmente tem relação visceral. Aqui, ó, chest and abdomen. Então, dor torácica e no abdômen, em homens e em mulheres. E, ó, não é qualquer amostra não, galera. 972 casos e 1.543 casos em mulheres. Tá, o intervalo de confiança, assim, bem bom. Aqui, ó, o plexo braquial, lesões, até do serrátil, tem um caso desse aqui. O cara teve pléstico isso aqui, tá? E esse caso aqui é estudo de caso. Ó, case report é um estudo de caso, tá? Ó, testes provocativos do plexo braquial. Então, muitas das vezes a gente está lá batalhando para melhorar aquele ombro e
foi um whiplash, sistema neuromeningeo. Quando a gente fala whiplash, a gente fala aqui do sistema neuromeningeo, né? Então, as escalas de dores, eles dividem em alguns subgrupos aqui, enfim. Então, ó, é tabela que não acaba mais, dá uma olhada. Ó, dá uma olhada. Aqui é como eles recrutaram os trabalhos, então são 38 revisões temáticas, cara. 38 é muito estudo. Aí, dessas 38, eles descrevem essas coisas, 38 trabalhos, tá? Então, assim, principalmente quando você tem alguma relação que é onde você trabalha ainda com alguma equipe médica, etc., e que você quer explicar para eles um pouco como funciona isso, por que tem essas questões do whiplash, etc., tudo mais, cara, esse é o trabalho para se mostrar. A revisão sistemática, 38 estudos mostrando as relações disso. Então, assim, não tem como negar as aparências, as evidências, né? Já te disse todos em chororó. Tá? Então, tá aqui, ó, tem muita coisa, tá? E aqui eles vão mostrando os tipos de dor, né? A prevalência de dor torácica, ó, tá aqui, ó. Prevalência de dor torácica. E, ó, 75% durante o SLAMP test. O SLAMP test, ele é um teste de tensão do sistema neuromeningeo. Então, olha só, quando você tensiona o sistema neuromeningeo, em 75% das pessoas piora o problema, cara. Como assim? Como não tem relação? Tá? Então, é muito, muito comum. Alodinia, que é a dor pela dor, olha lá, 71% dos casos, ou seja, não se sabe direito o que é, e aí vai se colocando isso. Não se sabe direito o que é, tá? Dores agudas, dores crônicas, dor associada a hernia de disco, ó, é até poucos casos, ó, 10 casos só, olha lá. Então, as hernias discais a gente acaba não colocando muito. Então, dor torácica, prevalência, dor no tórax. Então, ó, 19% de uma morte de 948 pessoas com dor torácica. Postura torácica e mobilidade. Tá? Redução da cifose, ó, ou hipomobilidade de flexão. Cara, parece termo osteopático, não parece? E tá no paper. Então, para de achar que essa coisa toda é só osteopático. Tá? E vários casos não tiveram mudança, tá? Na flexibilidade, a pessoa consegue. Ó, síndrome do desfiladeiro torácico. Olha só, olha como é comum. E aí, várias das síndromes que a gente vem tratando de desfiladeiro torácico, várias das síndromes, várias, tá? A gente vem tratando esses desfiladeiros e simplesmente tá tratando pelo sistema errado, porque é um whiplash. Não é a história dos 3 porquinhos, ou dos 3 pontinhos que você acha que é o ponto de compressão. Cara, aquilo é um whiplash. Olha aí. Tá? Então, é muito comum. Testes de plexo braquial, olha aí, ó. Olha o quanto dá positivo. E, ó, não sou eu que estou dizendo isso só, são as evidências, ó. Tá aí, ó. Ativação muscular, ó. Olha lá. Weak mid and lower trapezius. Que diabo quer dizer isso? Que o trapézio médio e o inferior, ele não entra em ativação, negão. Ele não entra em ativação. Sabe o que isso dá? Adivinha? Dá aquele negocinho que o pessoal adora falar, que é de cinesia escapular. Ó, olha aí. Isso pode ocorrer, claro. A amostragem ainda é baixa. É difícil você demonstrar algo assim, tá? Então, isso pode muito ocorrer, essas ativações erradas, tá? Ativação do serrátil anterior, atrasado durante a ativação, sem mudanças musculares e, obviamente, dores musculares e trigger points. Cara, chove esse negócio. Chove. E o que a gente quer fazer? Desativar aquilo.
agulha, agulhamento a seco, aquelas aquelas maquininhas lá, que eu não sei para que serve aquilo, deve ajudar para alguma coisa, mas enfim. O meu modo de ver, você tá simplesmente tapando o buraco da rua. Tá tapando o buraco da rua, você não fica bravo quando o pessoal na rua aí da sua casa faz um buraco e o que o cara vem, tapa o buraco, faz o negócio e você passa e o carro tá assim? Você não fica bravo? Você não fala assim, se fosse um país de primeiro mundo, tinham aberto esse negócio, tinham feito um negócio assim, camada de novo, uma camada assim, um negócio assado e tal, e agora ele estava legal? Pois é, filhão. Sinto lhe informar que você está sendo terapeuta tipo, sacou? Preciso dizer, tapa buraco. Você não está indo lá no cerne da coisa. Então, e aqui, ó, quem gosta de curtir uma leiturinha, ó, vai dar coisa. E ó, e tome tabela. Cadê? Tome tabela. Aí, ó. Tá aqui, ó. Tá? Qualidade do estudo, tarararará, os comentários. Tome tabela. Tome tabela. Tome tabela. Ó lá. Ó lá. Tome tabela. Vixe, não vou ver tudo isso. Que preguiça. Beleza, velho. Continua tapando o buraco da rua. Continua tapando o buraco da rua, vai. Melhor. Melhor. Continua tapando o buraco da rua, que é melhor. Tá? É mais fácil. É muito mais fácil, né? É mais fácil ter, né, um curso que faz milagre para você. É mais fácil, tá? Eu nem sei porque eu tô com isso aqui. Foi mal. Agora eu tenho que ficar com esse aqui que é mais raiz agora. Pronto. Acho que o som deve estar até melhor. Cara, tá aqui, ó. Olha lá. Tá aí para vocês, ó. Olha lá. Dor. Olha aí. Dor aguda, subaguda, crônica, dor na coluna torácica, dor no tórax, tá? E aqui vai dividindo tudo em mais tabela. Olha lá. Questões posturais, questões de mobilidade, que a gente é doido para ganhar mobilidade nesses caras, né? Doido para ganhar mobilidade. Aí o que a gente faz? Sapeca ali uma lift-off nele. Sapeca ali nele, e muitas vezes errado, tá? Porque a coisa mais comum é ver lift-off errado por aí. Tá? Quem já teve aula comigo disso, sabe. Sapeca de dog técnica, enfim. Tá aí, ó. Olha aí que legal. Aqui, então, mais tabela para você ver. Mais tabela, tá? Mais dados. Ou seja, cara, você pode vir exatamente no caso que você está tendo problema e ver se tem essa relação. Olha. Dores miofaciais de trapézio. Todo mundo pega. Todo mundo tem. E a discussão. Resumo da evidência. Tá aqui, ó. Para dor, o que acontece? Para mobilidade e postura torácica, tá? Ainda tem evidências de qualidade limitada. Para síndrome de esclerodermo torácico, ó, essa revisão sugere uma alta prevalência em síndromes de esclerodermo torácico. Tá aí, ó, que mais dá. Tem uma considerável referência para problemas de plexo braquial. Tá aí, ó. Ativação muscular, dor miofacial. Tá? Então, tá aí, ó, cara. Muito legal. E a gente tem que tirar o chapéu para as pessoas que fazem um estudo desse, ó. 71 referências sapecando aí no seu computador ou no seu celular. Cara, olha que massa, velho. Olha que massa. Então, assim, eu tô indo para os finalmente aqui, tá? E, bom, eu vou colocar esse estudo lá no grupo do Telegram para vocês, tá? Para quem quiser, separa, baixa esse
esse estudo, ele é tipo restaurante rodízio, assim, cara. Ele tem de tudo e você tem que saborear eles aos poucos. Não vai querer ler tudo de uma vez, entendeu? Pega algumas das informações importantes, vê se essas relações se associam com o que você já viu do curso ou do que você está realizando de tratamento, né? Então, a ideia é te ajudar nisso aí mesmo, tá? E, cara, eu deixar uma dica extra, né? Fala assim, deixa uma dica extra aí, professor, uma dica final sobre relações de dor torácica e a relação com função autonômica. Poxa, professor, você praticamente não falou de sistema nervoso autônomo, né? E a gente relaciona muito você ao sistema nervoso autônomo. E, cara, o sistema nervoso autônomo é só uma parte da coisa. Tá? Quem tá dentro da bagaça entende o que eu estou falando. Que ele é só uma partezinha. Ele é uma ponta do iceberg. E, na verdade, ele talvez conecte essas coisas. E quando você entende, ele passa a fazer sentido essas relações entre esses sistemas. Mas não quer dizer que melhorar o sistema nervoso autônomo é que vai tratar essas coisas. Então, assim, não tem essa falsa impressão. Não tem, tá? Que o cara está em simpaticotonia, quando reduzir a simpaticotonia ele melhora tudo. Não melhora. Não melhora. Tem um monte de outros sistemas que são importantes. Poxa, então qual que é a importância desse sistema, então? A importância dele, cara, sabe qual é? É que ele ajuda, a descobrir de maneira mais rápida as coisas. Quando você começa a sacar essas relações, tá? Mas ele por si só não adianta. Não adianta. Ele é uma parte. E uma parte importante que nos ajuda, tá? Mas ele não é toda essa coisa que tratando ele eu trato tudo. Não. Não acontece isso, tá? Em nenhum momento sua vida meia boca coisa do tipo assim, você vai tratar todos os seus pacientes tratando isso aqui. Não. Ele vai te ajudar a entender os seus pacientes. E entendendo eles é que a coisa, de fato, começa a funcionar, né? E, bom, é basicamente isso que eu tinha a falar para vocês, né? E, bom, aqui nós vamos finalizando o nosso conteúdo de hoje. Esse podcast, a função autonômica, ficou bem comprido. Que legal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, siga a gente lá no Instagram, siga a gente no Spotify, tá? Para quem não conhece, pode escutar tudo isso aqui depois lá no Spotify, a gente solta isso lá, tá? Só entrar lá, Felipe Amatuz, FA, ou no link da bio do Instagram, tem todos lá os dados. E também no canal do YouTube fica o vídeo, fica eu falando, enfim, aparece as telas, né, direitinho, também tem essa relação. Tá? E aqui nós vamos finalizando, então, o conteúdo de hoje. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. E aqui nós vamos discutir a jornada para entender essa transformação do sistema nervoso autônomo como essa ferramenta para entender o paciente. E a gente se vê lá no próximo episódio.